Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a gente lê um pouco falando sobre a estratégia que está por trás de todo esse movimento mundial em favor da esquerda, numa forçação para que ditadores sejam levantados e o povo sendo oprimido, perseguido, morrendo de fome. É a situação da Venezuela, é a situação da Coreia do Norte, é a situação dos países árabes, exceto lá em Israel, que é a única democracia em todo o Oriente Médio, é a situação de muitos países da África com os seus ditadores. A gente olha para a situação dos países mais desenvolvidos, a gente olha para os Estados Unidos, a gente olha para a Austrália, a gente olha para a Europa, mas já com preocupação em alguns países como França, como Alemanha, e outros que começam a ser dominados também. Nós olhamos para isso aí e, à luz da palavra de Deus, a gente vai encontrando revelação do que está por trás de tudo isso. E quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele denuncia: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E nós escolhemos esse capítulo, estamos falando um pouquinho sobre ele, em alguns versículos, e mostrando que o Deus desse século, o próprio Satanás, o inimigo que está por trás desta mente que rege o mundo, por isso que João, o apóstolo do amor, ele diz que o mundo jaz no maligno. Então há uma força maligna que precisa ser enfrentada pelos cristãos com muita oração, com discernimento, com sabedoria, com inteligência, mas com uma postura firme e não acovardada. A fé em Jesus não é uma fé que faz com que a gente sente no sofá e fique assistindo a televisão e esperando cenas do próximo capítulo. Não, a fé em Jesus é aquela que nos move para escrever essa história. E Jesus estará conosco. Deu para entender aí? Bota um amém aí, você que entendeu essa palavra. Van Daut, seja bem-vindo. Então, aí Paulo diz que o Deus desse século estava regendo as coisas contra o Evangelho. Nos dias de Paulo, esse pensamento, este aeon, que a gente já explicou aqui, baseado no texto de 2 Coríntios 4, ele forma o pensamento, e a gente precisa, como cristão, ter o discernimento, ter a sabedoria, o conhecimento para ver essa manobra, para não ficar pensando que Satanás é um bicho de chifre, de rabo e um tridente na mão, ou uma figura folclórica que se criou, que a religião inventou. Não. Satanás não é nada disso. Satanás é um espírito que está regendo o mundo, que toma conta das mentes humanas, claro, e move segundo os seus interesses. E ele se passa como que não existisse para enganar as pessoas. E nós estamos enfrentando uma batalha contra o inimigo. Quando a gente vê a igreja do Senhor Jesus sendo prejudicada, proibida de realizar culto a Deus, não, gente. Não precisa ser muito inteligente para saber o que está por trás disso. Aí você vai dizer: não, mas é o vírus. Vírus coisa nenhuma. O povo vai para a rua, o povo vai para o mercado. Teve várias instituições que não fecharam nunca. Por que não fechou os hospitais? Não fecha o hospital. Ora, não dizem que a igreja é o hospital da alma? Então não fechou o hospital, aí os bancos têm que receber dinheiro, está funcionando. Os pedágios de veículos nas pistas em São Paulo, todos funcionando o tempo inteiro. O carnaval liberado. E aí, a igreja fechada? Por quê? Qual é o pensamento, qual é o aeon que está por trás dessa manobra? Aí o cristão vai dizer: não, o governo está muito preocupado com a minha saúde e o meu bem-estar. Por isso que ele mandou fechar a igreja. Conversa. Quando foi que você viu o político aí preocupado com você?
Que é isso? O povo na mão desses políticos ditadores corruptos não passa de massa de manobra. Então você precisa pensar, meu querido. E essa live é para líder, é para quem quer pensar. Me desculpe se você não está gostando, eu não posso fazer nada, meu querido. Mas aqui você vai ser forçado a pensar. E está aqui a Bíblia, vou mostrar aqui, ó, tá a palavra de Deus, para nos chamar a realidade. Então o Deus deste século cegou o entendimento. Não cegou os olhos, não. A gente está vendo, mas está sendo enganado, você entendeu? E depois ele vai dizer, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento. A palavra no grego aí é gnosis, é como se fosse uma unção, algo mais dado por Deus para ampliar o seu conhecimento e ver aquilo que os outros não estão vendo. Aí eu pergunto, você consegue ver aquilo que os outros não veem? Ou você só tem uma visão natural de tudo que acontece ao seu redor? Então aqui eu quero convidar você para ver além disso. Enxergar muito mais do que os olhos estão permitindo que a gente veja. Tem uma manobra. Eu estou aqui denunciando as astutas ciladas de Satanás. Temos um inimigo comum aí. Tem um demônio, espírito maligno, que são príncipe das potestades do ar, que está atacando a igreja de Jesus, está usando este vírus para atacar a igreja de Jesus, para atacar a nossa fé. Eu já conversei com pastores dizendo que o povo está com medo de voltar à igreja. E muitos estão preferindo ficar em casa. A estratégia de Satanás é exatamente essa: esfriar, enfraquecer as pessoas na fé. Agora, já tem um bando de incrédulos, que para eles tanto faz como tanto fez. Não faz diferença. Mas quem tem compromisso com Deus, sente a diferença. E quem tem compromisso com Deus aqui na live, faz um dedinho aí para cima. Aí Paulo continua dizendo, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Vá abrindo o seu entendimento. Eu estou aqui com a Bíblia. Você depois lê em casa, 2 Coríntios 4. Eu estou destacando aqui. Aí ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí olha o que é que Paulo vai dizer agora. Ele diz assim: em tudo somos atribulados. Gente, o apóstolo Paulo está falando que os cristãos no primeiro século depois de Cristo, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. E naquela época tinha uma resistência gigantesca para frear o avanço do evangelho. Mas ali naquela época ainda não tinha nem igreja estabelecida como tem hoje. As igrejas eram só pequenos grupos nas casas. Então era o início do evangelho. E a gente fica aí imaginando que o povo aceitava. Não aceitava o evangelho, não. Olha aí, aqui o decreto municipal liberou os cultos com os devidos cuidados, mas não ia quase ninguém. Eu mesmo não fui. Vendo essa palavra, está doendo na alma. Olha que coisa boa, estou ouvindo aí. Tereza Dias, muito bem. Tereza, minha prima lá de Maceió, né? Então, aí as pessoas estão desse jeito mesmo. Paulo fala que na época dele, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele diz, olha, a gente está sofrendo perseguição. Mas olha que coisa interessante Paulo vai dizer. Ele diz assim, em tudo somos atribulados. Agora está fechada a igreja, só dia 31 que vão rever. Meu Deus. Aí Paulo diz assim, ó, em tudo somos atribulados. Aí sabe o que significa essa palavra ser atribulado? Essa palavra foi tirada do dia a dia, da cultura dos dias de Paulo. Atribulado era a palavra usada no texto original, no grego, para dar uma prensa na uva, para poder sair o suco. Então,
o ser atribulado é você está sobre um aperto. Aí Paulo diz assim, em tudo a gente passa esses apertos, mas ele diz, verso 8 de 2 Coríntios 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Não angustiados. Veja que a tradução usa em tudo somos atribulados, mas não angustiados. São palavras diferentes. Não angustiado quer dizer, não estamos num lugar estreito. Então quem tem claustrofobia entende mais o que eu estou dizendo. Você ficar no lugar fechado, apertado. Paulo diz assim, a gente está sendo atribulado, prensado, mas nós não estamos não angustiados, a gente não está preso. O que Paulo quer dizer assim, nós estamos livres. Ainda que seja angustiado, mas temos uma liberdade em Cristo. Olha só, é como se Paulo dissesse, nós estamos angustiados, mas nós não estamos, olha só, somos atribulados, mas não angustiados. Então a gente é atribulado, mas a gente não está sem saída. A melhor tradução seria, não sem saída. Não sem saída. Olha, Tereza Barros Almeida é a nossa prima. É Tenório, não é Almeida, não. Ô, Tenório de Almeida, né, a nossa avó. A minha assistente aqui, Eunice, está dizendo, olha, o nome dela não pode ser mudado. É Tereza, mas ela é Dias, porque é o esposo dela, né? Então é Tereza, eu lembro dela pequenininha, tem muitos anos que eu não a vejo. Mas muito bem. Aí Paulo diz, olha, o verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Paulo está dizendo, a gente é angustiado, ou atribulado, mas não sem solução, sem uma saída. Deus nos dá sempre a forma de escapar. Aí ele diz assim, perplexos, porém não desanimados. Aí eu dou uma palavra para você, meu irmão. Mesmo diante das perseguições, não desanime na sua fé. Mesmo diante das perseguições, não tenha medo. Mesmo diante das perseguições, não abandone Jesus. Não desista de Jesus. Escreva aí, eu não desisto do meu Jesus. Escreve aí mesmo, eu não desisto de Jesus. Escreve aí com fé, meu irmão. Então eu não desisto. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso. Olha, mesmo que seja perplexo. Essa palavra perplexo, essa tradução não quer dizer nada comparado ao que é o texto original no grego. Não tem nada de perplexo. A palavra no grego significa está sem recurso. Então a ideia do perplexo é fazer, tô sem nada, tô sem dinheiro, tô sem recurso. Paulo diz assim, ainda que eu esteja sem recurso, mas eu não estou. Aí ele vai usar a palavra, no verso 8 ele diz, não desanimado. Ainda que eu esteja sem recurso, a palavra desanimado no original, no grego, poderia ter sido traduzida por desespero. Eu não estou desesperado, ainda que me falte o recurso hoje, eu não entro em desespero, porque eu confio num Deus que supre as minhas necessidades. Quem confia nesse Deus aí, bota o coraçãozinho para subir. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é, eu fico perplexo, eu fico sem recurso, mas eu não desanimo. O que Paulo está dizendo, eu fico sem recurso, mas eu não entro em desespero, porque eu sei que o meu Deus vai me ajudar, vai me socorrer. Você entendeu? Dá um glória a Deus aí, quem está entendendo. Aí Paulo diz ainda, eu estou correndo por causa do tempo. Aí Paulo diz aí, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então olha só, Paulo está dizendo assim, perseguidos, mas não desamparado. Eu posso, como cristão, estar sendo perseguido por esses ditadores de meia tigela, por estes ateus terríveis, por estes, e por aí vai, para eu não falar mais coisa. Mas eu não estou, de maneira nenhuma, nem nunca estarei desamparado. Jesus prometeu, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Se Jesus prometeu, pode ter certeza, ele é fiel para cumprir. Então, ainda que eu seja perseguido, eu não estou desamparado, porque o meu Deus, a quem eu sirvo e em quem eu confio, ele é o meu protetor, ele me ampara. Dá um amém aí, um glória a Deus. Aí Paulo diz mais: abatidos, porém não destruídos. O abatido aí quer dizer colocado em lugar inferior. Então Paulo foi abatido, Paulo desceu, foi lançado para baixo. Paulo era cidadão romano e Roma dominava o mundo da época. Paulo era uma autoridade romana, era uma espécie de um capitão do exército romano, perdeu sua patente quando decidiu seguir a Jesus. Paulo era uma autoridade no meio dos judeus, foi lançado para baixo quando recebeu Jesus como seu Senhor e começou a pregar que Jesus era o Messias. Por isso que Paulo diz assim: nós somos abatidos, lançados para baixo, mas nós não estamos destruídos nunca. Isso quer dizer, mas nós não saímos do caminho. Essa palavra que é traduzida por destruído significa, na verdade, sair do caminho. Nós não vamos sair do caminho nunca. Continuaremos com Jesus. Se é verdade isso na sua vida, meu querido, bota um coraçãozinho aí para subir, ó. Não adianta. O tempo em que a igreja do Senhor Jesus foi mais perseguida foi o tempo que ela mais cresceu. Quanto mais bater no cristão, mais ele se espalha, se multiplica e cresce. Quanto mais proibir a igreja de se reunir para adorar a Deus, maior será o número de adoradores que vamos levantar nesta terra para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Satanás, ele queria adoração para ele. Sempre quis adoração para ele. Ele tentou Jesus e disse para Jesus: olha, eu te dou todos os reinos da terra, se prostrado você me adorar. Imagine a ousadia de Satanás, queria que Jesus se ajoelhasse para ele e adorasse a ele, ó. Sem noção, o dito cujo. Por isso que ele ataca a igreja hoje. Aí a gente fica dizendo: mas será que esse governador? Não. Tem um demônio por trás dele, agindo para atacar a igreja e requerer e cancelar, a adoração para o verdadeiro Deus. Você entendeu a mensagem? Deus te abençoe.